Bem-vindo ao Legado Tech. Continuamos aqui com o nosso vídeo de desenvolvimento do aplicativo para Android usando a linguagem de blocos. Bom, antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu legado aqui no canal. Curta, compartilhe e ative o sininho das notificações para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante para outras pessoas que gostam também de tecnologia. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa caminhada. Então, no vídeo passado, nós terminamos a nossa splash screen e hoje vamos fazer a nossa tela de home. Já vamos também trabalhar com a tela de produtos, de forma que a gente consiga já listar os produtos cadastrados e cadastrar produtos, tá? O que a gente vai fazer basicamente dentro do nosso aplicativo é um recurso nos aplicativos e nos programas que a gente chama de CRUD. O que é o CRUD? O CRUD são 4 atividades que são realizadas com os registros, né? Ou seja, com as informações que você vai gravar no seu aplicativo, proveniente das escolhas aí dos usuários, tá? Então o C do CRUD significa a operação de criar registros ou criar dados num banco de dados, tá? O R do CRUD significa read, que é ler. Então você tem que criar e ler. Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer essas duas etapas do CRUD. As outras duas, o U é o update, que é atualizar, e o D é o delete, que é apagar. Então essas duas outras funções a gente vai fazer no nosso próximo vídeo, ok? Então vamos começar agora de uma forma mais ágil, porque a gente já aprendeu isso nos vídeos passados. Eu vou acessar aqui a nossa tela home, tá? Então nossa tela home, ela já está com um layout básico que vem nela, né? Vamos ajustar esse layout ao padrão que a gente está criando aqui. Então eu vou pegar aqui, vou clicar na engrenagem e na engrenagem eu vou escolher Theming. Vou pegar Primary Color aqui, vou pegar o verdinho que a gente está usando aqui do projeto, vou dar um Set, só para ajustar aqui esta parte aqui. Eu já tirei, já removi aqui, clicando no Title Visible, eu tirei essa barra de título aqui, tá? Então já estamos sem a barra de título. Agora eu vou ajustar a cor do nosso Navigation Bar, que é essa barrinha que fica na parte de baixo. Vou procurar aqui na lista de opções aqui de propriedades do Home, né? Achei aqui, Navigation Bar Color, vou clicar, vou escolher o nosso verdinho aqui, né? Que a gente está usando, vou clicar em Set, e aí já estamos aqui com o aplicativo quase nos padrões que a gente está utilizando. Vou mudar também a cor do fundo, que é o Background Color, vou clicar. Vou escolher aqui um verdinho mais branco, né? Mais claro, perdão. E aí a gente vai ficar com o layout já com as cores definidas, né? Em cima do que a gente propôs lá na nossa splash screen, ok? Então vamos colocar aqui um componente de layout general, que é o vertical arrangement, que é o organizador vertical, para que a gente tenha tudo já organizadinho. Então eu vou ajustar a altura height colocando para fill parent e vou fazer também com o width colocando para fill parent, né? Então nós temos aqui o nosso vertical arrangement. Vou tirar a cor de fundo para que ele não sobreponha a cor do fundo do aplicativo. Então eu vou clicar aqui no background color agora do vertical arrangement que a gente colocou aqui. Vou escolher a segunda cor aqui da paleta de padrão de cores, que é None, e vou clicar em Set. Então a gente não tem mais uma cor de fundo, mas conforme a gente viu no vídeo passado, a gente consegue ver aqui um pontilhadinho, né, a marca do nosso componente Vertical Arrangement. Vou trocar o nome dele aqui também para um nome que seja mais relevante para o projeto. Vou clicar aqui no lápisinho, né, na canetinha, e vou colocar o nome de ver vamos colocar home, tá? Então vai ser o ver home. Então vai ser o nosso vertical
organizador vertical padrão aí da nossa tela Home. Agora eu vou colocar aqui no Layout General um organizador horizontal, que é um Horizontal Arrangement. O que eu quero com esse organizador horizontal? Eu vou colocar aqui uma mensagenzinha, tá? De boas-vindas aqui para a nossa tela Home, tá? Então eu vou trocar o nome aqui de uma vez para OR, H-O-R, né? De Horizontal. Deixa eu pegar aqui. OR. Título, tá? Que a gente vai colocar um títulozinho aqui, ó, tá? O meu microfone está um pouquinho na frente do teclado aqui, está me atrapalhando. Depois eu ajusto isso. De largura, eu vou pegar o widget aqui do organizador horizontal, OR título, né? Vamos verificar que ele esteja selecionado. Eu vou pegar aqui no widget e vou colocar ele para ser fill parent, porque ele vai ficar da mesma largura do parente dele, que é o Vertical Arrangement, né? E de altura eu vou colocar 10% da minha tela como altura, e depois eu posso dar uma ajustada nisso aí à medida que a gente for trabalhando, tá? Background Color eu vou tirar também, vou colocar None. E agora eu vou começar os meus trabalhos aqui. Eu vou colocar um componente dentro do User Interface, da interface do usuário. Eu vou colocar aqui um label, para a gente colocar um texto aqui de boas-vindas. E vou renomear esse label aqui para LBL título, tá? Então vou colocar aqui um LBL underline título. Ixi, mas está ruim de digitar aqui, eu tenho que resolver isso aqui urgente. LBL título, ok? E vou colocar aqui um fonte bold, tamanho 18, tá? E vou colocar aqui para que ele, vou deixar automático por enquanto aqui a altura e a largura, e o texto para ele eu vou colocar aqui que é a nossa lista de compras, lista de compras, ok. Vou dar Enter e vamos atualizar. Então observe que o meu texto aqui do meu label, ele ficou em 2 linhas, né? Apesar da gente ter um espaço grande aqui, né? Para poder deixar a linha em uma só linha, né? Deixar o texto em uma só linha. Então se você vier em Widget e colocar no Fill Parent, você vai ver que ele vai ajustar quando acontecer este problema, tá? E fazendo dessa forma eu tenho que clicar aqui no Text Alignment e colocar Center para que ele fique no centro, ok? Na questão do alinhamento, veja que eu cliquei aqui no OR título e eu consigo verificar que o meu label título ele está centralizado, ou melhor, alinhado ao topo, né? Então eu vou pegar aqui no OR título, né, no meu organizador horizontal, no alinhamento vertical, eu vou escolher aqui o Center. Olha como que ele vai ficar alinhado dentro do meu organizador, né? Outra coisa que eu posso fazer aqui de interessante é o seguinte: eu posso colocar uma imagem, se eu quiser, aqui antes, só para ilustrar. E essa imagem eu posso buscar na internet dentro daquele site que eu já mostrei para vocês, né? Então eu vou clicar aqui, vou acessar aqui um outro sitezinho que é o Icon Icons, tá? O Icon Icons ele é um site mais voltado para ícones. Então vocês podem acessar ou aquele site que eu já deixei para vocês, que é o Iconate, ou Icon Icons para vocês buscarem mais ícones quando vocês precisarem. E a gente ainda tem a opção de usar os ícones do Google Fonts que eu vou mostrar para vocês depois, tá?
Então eu vou pegar aqui na pesquisa e vou jogar um termo aqui que é list, só para a gente ver se ele tem alguma imagem, algum ícone de lista, para a gente ver. Então tem alguns ícones bacanas. Eu vou ser bem tradicional aqui, vou pegar um ícone mais simplificado, para a gente poder colocar lá no nosso sisteminha, né, no nosso aplicativo. Vou pegar esse daqui, vou fechar a propaganda. Então eu tenho aqui o download PNG, ele vai baixar o arquivo PNG, então ele já demora um pouquinho só para fazer aí a questão do download. Se não acontecer, você clica para forçar o download e está tudo certo. Então este arquivo, ele veio aqui para o meu computador e eu vou adicionar ele lá no meu dentro dos meus assets, né, no Codler. Então como eu faço isso? Então voltemos aqui para o nosso projeto. Eu vou aqui nos assets, que é logo aqui ao lado, né, das engrenagens, e vou clicar no upload, vou escolher o nome do meu arquivo, ele veio como lista, então ele já caiu aqui importado para mim. Eu posso pegar, agora que ele já está dentro do Codler, e eu posso pegar um componente do User Interface, que é o image, vou arrastar para dentro do meu horizontal, tá? Ele vem para cá, vou colocar ele como img título, só para a gente destacar, img título, ok? E aí eu escolho aqui na lista dos meus arquivos o ícone que está lá. Então note que ele caiu gigantesco, né? Então eu tenho a necessidade de trocar o tamanho dele, vou colocar um tamanho aí experimental de 40 pontos por 40 pontos, para ver como é que ele ficou. Então ele já ficou melhor um pouco, né? Só que ele está bem encostadinho aqui no canto esquerdo da minha janela. Se eu quiser ajustar isso melhor, eu venho em Layout General, aqui na barra de paletas, e pego um Space e coloco ele antes aqui, tá? Ele caiu depois, não tem problema, eu faço aqui a troca da posição dele, né? E aí eu tenho já um espaçamento um pouco melhor. Vou colocar no Space, vamos colocar aqui 2%, só para ficar um espaçamento bem menorzinho. E eu posso fazer um teste aqui no label, título, de deixar o ajuste da largura automática, só para mim ver como é que fica, né? Então ele dividiu em duas linhas. Se eu deixar aqui como estava antes, né, com o fill parent, a gente vê que ele está tendenciando bem a ficar ajustando com o resto do espaço. Se eu quiser tentar provocar que ele dê um recuo para a esquerda, eu faço assim, eu aproveito que eu já tenho um espaço que eu coloquei aqui, eu clico nele, dou um Ctrl C, Ctrl V para duplicar, e jogo um espaço para depois aqui do compras. Aí eu consigo melhorar esse recuo trabalhando aqui no espaço, né? Aumentando de repente um pouquinho aqui para 4%, e aí ele deixa um pouco mais centralizado. E eu vou ajustando à medida que eu tenha um retorno visual confortável, né? Então você ajuste da forma que você gostar. Então já tenho um ícone, já tenho um título, já tenho isso organizado aqui no Horizontal Arrangement. Agora nos resta a fazer o seguinte, eu vou pegar e colocar aqui um label depois desse Horizontal Arrangement, e nesse label eu vou colocar um título de produtos, dizendo que daqui para baixo eu vou fazer a minha lista de produtos. Então eu posso clicar ou aqui em User Interface nas paletas, pego o label e arrasto para cá, ou se eu já quiser aproveitar as configurações do meu label,
que é do título, que eu já deixei configurado o tamanho de letra, tudo certinho, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu seleciono ele aqui, copio e colo, né? Ele vai gerar uma cópia aqui para mim, eu posso clicar e jogar para baixo aqui, ó. Então verifique que eu já consigo aproveitar as minhas configurações. Eu vou só alinhar ele à esquerda, clicando em Text Alignment, né? E também eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou jogar um espaço, vou pegar aqui no Layout General, vou pegar um espaço e vou colocar aqui um espacinho, tá? Entre ele e o meu horizontal arrangement, né? No meu arranjador horizontal. Depois vou trocar aqui o texto, né? Que vai ser só produtos, que aqui eu vou ver os produtos que vão estar listados, tá? Produtos, vou colocar 2 pontinhos, ok? Vou tirar aqui uma coisinha que eu pus a mais, produtos, tá difícil para digitar, vou ter que arrumar para o último vídeo, ok, e então está basicamente organizado desta forma. O meu label aqui eu só vou ajustar o nome dele, que eu copiei, né, colei, ele veio com o nome do antigo label lá, que era o título e a descrição de cópia. Então esse meu label aqui vai ser um LBL produtos, tá? Então eu coloco aqui um LBL produtos. Vou colocar aqui produtos. Ok. Bom, feito isto, eu vou pegar um outro vertical arrangement que eu tenho aqui, para mim jogar a lista dos produtos dentro desse organizador vertical. Daí a gente já sabe o que fazer, né? Eu vou colocar aqui um nome de ver produtos, para mim saber que é o meu vertical arrangement, que eu tenho os produtos listados, tá? Ver produtos, e vou fazer o ajuste para que ele fique com a largura preenchendo no parente dele, né? Que o parente dele é o nosso próprio vertical arrangement home, e a altura também, que ele vai aproveitar o resto de tela que eu tiver aqui, tá? E vou tirar, ou melhor, acho que eu vou até deixar por enquanto uma cor aqui de fundo, vou colocar um verdinho mais claro, para ver se a gente tem um contraste, e depois isso tudo pode ser alterado, né? A gente sabe que a gente pode fazer essas alterações aí a qualquer momento, tá? Então eu deixei um verde mais claro para evidenciar a lista em relação ao resto dos componentes. Bom, para terminar o nosso layout desta tela, o que falta é eu colocar um botão aqui embaixo para que eu adicione produtos, porque já que essa é a minha tela principal do aplicativo, depois que eu entro nele, eu vou ter já listados os produtos que eu tiver cadastrados aqui. Eu tenho que ter uma forma de cadastrar esses produtos, então eu vou colocar um botão no finalzinho aqui. Então eu vou clicar aqui no User Interface, venho na primeira opção de todas, que é o Button, vou jogar bem abaixo aqui, né, do meu Vertical Arrangement, e vou ajustar este botão para que fique tudo certinho. Então o nome dele vai ser BTN, né, de button, adiciona, então vou colocar um add produto, ok, e vou fazer os ajustes, né? Vou colocar ele com uma fonte bold, vou colocar um tamanho 18, vou colocar a largura dele como fill parent, para ele pegar a tela toda. A altura dele vou colocar 60 pontos, tá? E o fundo aqui, o nosso background color, eu vou alterar para o nosso verdinho padrão que a gente está utilizando. Deixa eu dar um set aqui para ver, esse ficou um pouco escuro.
Vou pegar um verdinho um pouco mais claro, este. E vou trocar o texto dele, né, para cadastrar produto. Então, vou colocar aqui cadastrar produto. Ok, cadastrar produto, perfeito. Então é isso, basicamente nós estamos aqui com o nosso layout pronto, tá? Então, a nossa próxima etapa agora é fazer os blocos, né, para que isso tudo funcione direitinho. Mas se eu compor primeiro aqui a tela de listagem dos produtos sem eu ter a possibilidade de cadastrar, vai ser um pouco frustrante, porque eu não vou ter nada para mostrar. Então, neste primeiro momento, eu já vou aproveitar e vou criar um layout base numa tela de produtos, onde eu vou adicionar produtos, ok? Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui no Add Screen para a gente adicionar mais uma tela. Então, o nome dessa nossa tela vai ser Produtos, tá? Vou digitar aqui Produtos. Ok? E então eu tenho já aqui 3 telas, né? Se eu clicar aqui no navegador de telas, eu tenho a nossa Screen 1, que é a nossa Splash Screen. Temos aqui o Home, que a gente acabou de criar. E temos agora Produtos. Então eu vou ajustar todas aquelas configurações de forma bem rapidinha, tá? Primeiramente aqui eu vou tirar aqui o Title Visible. Então eu vou fazer de uma forma mais rápida, sem explicar muito essa parte aqui, porque vocês já aprenderam aqui como que faz isso, tá? Então eu só vou ajustar aqui de uma forma bem rápida, para que tudo fique já prontinho para a gente trabalhar. Então vou ajustar aqui o background, né? Ok, então já estamos prontos para trabalhar. O que nós vamos fazer nesta tela, basicamente? Essa tela, basicamente, nós vamos colocar aqui um botão de voltar, tá? E depois vamos colocar 2 campos para cadastrar e mais um botão para gravar este cadastro, ok? Então vamos colocar aqui antes de mais nada, né? A gente já está vendo que isso é um padrão, né? Um vertical arrangement. Então eu vou jogar aqui um vertical arrangement na minha tela, ok? Vou fazer os alinhamentos no Fill Parent, tanto na altura quanto na largura. O background já está aqui em on. E vou jogar também, e vou trocar o nome, né? Vou colocar o nome aqui de ver produto. Isto. Ok, deixa eu só conferir aqui na nossa home que nome que eu dei para isso aqui, que é produtos, né? Ok, não tem problema não. Cada tela tem a sua individualidade, não tem problema eu repetir o nome em outra tela, tá? Enfim, agora eu coloco um horizontal arrangement aqui também, com a mesma característica, né, de colocar ele aqui com um 10% ou 15% para ficar um pouco diferenciado. E também com o fundo sem nenhum preenchimento. E aí vamos fazer um botão de voltar. Então eu vou colocar um espaçamento aqui. Esse meu horizontal eu esqueci de nomear ele, vamos renomear como OR. Voltar. Vou colocar aqui como voltar, porque é aqui que a gente vai fazer a estruturinha do botão voltar. Ok? Eu coloquei o nome errado aqui, deixa eu ajustar. Ok, então OR, underline, voltar. Coloquei um espaço aqui no início, né? Vou ajustar esse meu horizontal arrangement da mesma forma
fazendo um alinhamento vertical no centro, né, para que tudo fique no meio aqui do meu organizador horizontal. Então eu tenho um espacinho que eu vou colocar de largura aí de 4%, mais ou menos. E tudo isso a gente pode ajustar, tá? Isso não tem problema, né? Isso aí tudo a gente pode voltar e ajustar conforme o layout para ficar melhor. Diferente do que a gente tem feito até agora, de eu colocar um botão através de uma imagem, eu vou colocar para que vocês vejam um botão usando um label, tá? Então eu venho aqui nas minhas paletas aqui no User Interface, pego aqui Label, vou jogar logo à frente aqui do espaço, vou colocar o nome dele de LVL voltar, ok? E aí a gente vai tratar ele de uma forma um pouco diferenciada, porque eu quero torná-lo um botão, então ele vai ter que perceber a ação do clique, do toque, né? Então eu tenho que marcar essa opção aqui, clickable, deixo ela marcada, a partir de então ele consegue perceber um clique em cima dele. Vou colocar a fonte em negrito, só que eu vou colocar já um pouco maior, vou colocar uns 36 o tamanho, porque eu vou colocar um íconezinho, tá? E vocês vão entender por que depois. Bom, a minha largura aqui, explicando novamente a questão do label, é o tamanho da letra que define a questão da largura e altura, porém, aqui na largura eu configuro o rótulo que fica o texto dentro, como ele está organizado dentro desse espaço, ok? Para eu pegar aqui e colocar um ícone usando um label, eu tenho que acessar, só para consultar os códigos, o site de fontes do Google. Então eu posso digitar aqui fontes.google.com, ele já começou até a completar aqui para mim. E aqui eu faço então a pesquisa de ícones. Aqui no cantinho da esquerda eu tenho lá fontes e ícones aqui na terceira opção, tá? Então eu venho aqui no buscador, né? Coloco, por exemplo, voltar, para a gente ver se tem algum ícone de voltar. Então peço para ele procurar. Não achou, por quê? Porque está em inglês, então eu coloco em inglês, back. Aí o back ele já achou para mim vários ícones, né? Eu vou escolher aqui este ícone de simples mesmo aqui, tá? Essa seta aqui. Então o que eu faço? Eu escolho o ícone e eu seleciono em qual plataforma esse ícone vai funcionar. Então eu pego aqui Android, aqui no cantinho direito da tela, e ele me dá aqui qual que é o código para que eu consiga configurar isto num texto padrão de uma fonte Google. Então eu clico aqui no Copy Code, cliquei, tá? Eu posso digitar isso direto lá, a partir que eu já tenho experiência de quais são os itens, né, que eu for encontrando. Então eu volto aqui no meu Codula, eu vou escolher aqui agora a família de fontes que são as dos ícones, tá? Porque a família de fonte atual é de texto, que é a padrão, que é a default. Eu vou clicar então aqui no Font Typeface e vou escolher Material Icons, que é essa opção aqui. E aí, no texto, eu vou colar aquilo que eu copiei lá, aquele código que eu copiei lá no Google Fontes. Então note que ele trouxe para mim, né, a fontezinha, né, que é o ícone do Google Fontes, dentro aqui do meu label. Tá? Então isso aqui já virou um botão, ele já tem uma funcionalidade que eu posso configurar depois para fazer aquilo que a gente fez lá na Splash Screen. Quando eu tocar nele, ele vai voltar, né? Então vamos continuar com a nosso desenvolvimento aqui.
Eu vou pegar então um outro, em Layout General, um outro organizador horizontal, vou colocar aqui logo abaixo, vou colocar aqui a largura dele, o widget, vou colocar no Fill Parent, vou tirar a cor de fundo, e aqui eu vou fazer algumas configurações que eu vou colocar dois campos para digitar valores, tá? Como a gente está fazendo uma lista de compras, nós vamos guardar o nome do produto e o valor do produto, ok? Então, eu venho aqui na paleta de usuário, de interface para usuário, User Interface, encosto aqui para ela abrir, e busco mais abaixo aqui um pouquinho, tá? Um text box, que é o elemento que permite que a pessoa digite através do celular, da tela do celular, uma informação, tá? Então vamos configurar um pouquinho aqui os nossos componentes que foram colocados agora. Então o meu Horizontal Arrangement, meu organizador horizontal, eu vou trocar o nome dele para dados. São onde eu terei os dados aí que eu vou lançar, né? Então eu vou colocar aqui ele como Fill Parent, já está. Como altura, eu vou colocar ele um pouquinho maior aqui, eu vou colocar ele com uns 30% da tela, depois a gente ajusta, se isso for necessário. E vou colocar no alinhamento vertical, Center. Ok, então o nosso horizontal já está ajustado, a princípio. Eu vou agora ajustar o meu text box, vou trocar o nome para TXT. Lembrando que eu falei para vocês que eu gosto de colocar 3 letras iniciais para identificar o que é o objeto, né? E depois do que se trata o dado, né? Então, txt underline produto. Então aqui eu vou colocar o produto, tá? Eu tenho algumas coisinhas para configurar aqui, se for o caso, né? Primeiramente eu vou deixar a largura desse campo aqui, vou colocar uns 100 pixels, tá? Só para a gente ir ajustando depois desse layout, tá? Eu tenho esse campo aqui que é o hint. O que é um hint? É uma dica que vai aparecer aqui para o usuário na hora que ele estiver vendo esse campo vazio. Então eu vou colocar produto, para ele saber que aqui é o produto, que ele vai ter que digitar, ok? A cor da dica está aqui preta, se eu quiser trocar, então tá ótimo, tá? Então eu vou deixar tudo desta forma, e eu tenho aqui a questão do texto, não tem nada, vai ficar vazio, tá? Então basicamente eu já deixei configurado aqui o meu produto, vou clicar no meu label produto de novo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e eu já vou aproveitar praticamente tudo, né? Então eu venho aqui na minha canetinha, vou trocar o nome para TXT preço. Vamos usar as regras que são mais padrão aqui de nomeação de campos, né? Eu evito de colocar acento, C cedilha, enfim, não coloco espaço, né? Entre os termos, e então fica fácil da gente não ter problemas aí no futuro, ok? Então eu já tenho 2 campos aqui de trabalho, eu vou colocar um botão, só que eu vou colocar um botão de uma forma bem diferente aqui, para a gente testar alguns recursos do próprio Cordova, e enfim, que são às vezes melhores aí do que apenas colocar um botão convencional, tá? Então eu vou pegar aqui um componente em Layout General, que ele chama Card View. O que é um Card View? O Card View ele é um objeto, então eu vou arrastar e colocá-lo logo aqui à frente, né, dos meus campos texto. Ele é um objeto super versátil, porque ele é um grupo que permite que eu jogue dentro dele quaisquer outros componentes, tá? Então eu posso colocar dentro deste card, que é um cartão,
qualquer coisa. Então eu posso fazer uma tela com campos para cadastro, ou eu posso fazer igual eu estou fazendo aqui, um botão, né? Eu vou jogar um label aqui da mesma forma que eu joguei aqui em cima para ser um botão de adicionar. Então é um componente muito versátil que você pode usar para diversas opções e ações, tá? Só para ilustrar, todos os objetos que são tipo botão ou até o card, eles têm uma forma da gente poder arredondar os cantos. Então, objetos, componentes que são retangulares ou quadrangulares, a gente sempre vai ter um parâmetro que é o corner radius, tá? Então, aqui do card que eu coloquei, eu vou, antes de mexer aqui no corner radius, eu vou renomear esse card para CRD ADD, que vai ser para adicionar o meu produto, tá? Vou colocar ADD produto para ficar melhor. Produto. Ok. E eu vou mexer aqui no corner radius, tá? Quanto maior o número, mais arredondado ele vai ficar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 30, ele vai ficar arredondadinho. Se eu colocar 50, ele vai ficar 50. Ele vai ficar quase que esferoide, né? Vai ficar uma bolinha, né? Vai ficar um círculo, né? Então eu tenho ele já pré-configurado, tá bom? Ele tem uma opção aqui que eu posso torná-lo totalmente clicável se eu quiser. Mas eu não vou deixar, porque eu vou colocar um label aqui dentro, e este label sim é que eu vou ter que tocar nele para que a coisa aconteça, né? Para que eu grave o produto. Então, se eu colocar ele como full clickable, eu vou ter que encostar nele e às vezes eu vou ficar brigando entre os dois componentes para quem vai levar o clique, né? Isso não é legal. Então, eu vou deixar o clique somente no label. Como eu já criei um label aqui em cima de voltar, eu vou aproveitar toda a estrutura dele, cliquei nele, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V e vou jogá-lo aqui dentro do meu card. Olha como tudo se alinha legal. Né? Eu vou só ter que trocar o nome dele, que ele está como LBL voltar copy. Então eu vou trocar como LBL ADD produto. Ok? Então eu já tenho aqui um botão feito com um card. Eu vou verificar se ele está como clickable. O meu label está assim, então está tudo certinho. Se eu quiser ajustar aqui, colocando um espaço entre este texto e o botão e o card, eu posso ou fazer tudo aqui do zero, igual a gente está fazendo, layout, general, pegar aqui o espaço e configurar. Eu já posso pegar aqui um componente que eu já tenha inserido aqui em cima, por exemplo, que já esteja configurado, Ctrl C, Ctrl V, ele gera uma cópia, eu clico e coloco aonde eu quiser, tá? Só que aqui ele não caiu muito legal, ele caiu dentro do card. Então venho aqui, apago ele, tudo volta ao normal. E deixa eu tentar jogar aqui de uma forma então mais prática aqui, que eu consiga ver melhor. Aí, agora deu certinho. Então vou colocar aqui a largura dele de 2%. Beleza. Então nós já temos aqui a nossa estrutura básica, tá, de trabalho. Agora a gente tem que passar 100% para os blocos. Então vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer é configurar a nossa tela de produtos para que adicione produtos no banco de dados. Então a gente tem algumas considerações a pensar aqui. Se eu vier aqui nas paletas e procurar Storage, eu vou ver, abrindo aqui as opções do Storage, várias opções de banco de dados para que eu use o meu aplicativo para guardar as informações, tá? Eu posso gerar arquivos internos,
eu posso gerar um spreadsheet. O spreadsheet é uma forma de eu comunicar com bancos de dados e serviços baseados em planilha, né, que existem muitos na internet. O próprio Google Sheets, né, o Google Planilhas é um deles. Você pode gravar as suas informações no Google Planilhas se você quiser. Tem um muito famoso que eu recomendo, e aí comentem se vocês querem que eu adicione mais um módulo em anexo ensinando a gravar, que é o Airtable, tá? Que ele é um serviço de banco de dados baseado em planilha, que possui formas analíticas para você poder gerar relatórios, dashboards, enfim, uma série de coisas legais. Tem o SQLite, que é uma versão leve do SQL, porém você necessita de ter conhecimentos de linguagem de SQL, de banco de dados. Não é nada difícil, mas você tem que ter conhecimento básico do SQL para trabalhar com SQLite. Tem o TinyDB, que é um banco de dados criado até pela própria equipe que criou lá a linguagem de blocos lá no MIT, junto com o App Inventor. Então ele é um banco de dados simples, você não precisa ter conhecimento de banco de dados relacionais ou qualquer outra coisa. E tem uma versão dele que você grava na web. Então eu tenho duas alternativas aqui. Um é usar localmente no meu telefone, né? Então eu vou guardar os dados no aparelho. E tem uma forma de usar ele para guardar dados na internet, tá? Para ficar fácil, né, a gente vai colocar a priori, né, no primeiro momento, os dados sendo gravados no próprio celular, tá? Porque desta forma o aplicativo ele funciona até mesmo sem a internet. A partir que você faça a instalação dele, você pode utilizar e gravar as listas de produtos sem necessidade de ter que acessar um serviço de internet, gravar na nuvem os produtos que você quer guardar na sua lista de produtos, tá? Então faz sentido a gente guardar os dados dentro do nosso próprio telefone, ok? Então eu tenho que colocar este motor de banco de dados aqui no meu aplicativo e a cada vez que eu precisar de utilizá-lo em uma tela, eu vou ter que adicionar um componente e configurá-lo no mesmo banco de dados para que tudo fique conectado, tá? Então eu pego este motor aqui, esse componente, e arrasto para qualquer lugar da minha tela. Independente de onde eu arraste, ele sempre vai cair aqui como o último componente colocado para o momento que eu estiver. Posso colocar um nome personalizado para ele, né? Então eu vou deixar esse prefixo tiny inteiro, não vou colocar três letras, vou deixar inteiro só para identificar que é um TinyDB mesmo. Então eu vou colocar um tiny produtos para a gente ter como referência. Então é o seguinte, o meu banco de dados, então, ele vai ser baseado num motor do TinyDB, que eu chamei de Tiny Produtos aqui dentro do meu aplicativo, e o nome do meu espaço de trabalho dentro deste banco de dados, ou seja, o nome da minha tabela onde eu vou guardar esses dados, eu vou chamar de produtos, tá? Então isso daqui é importante, porque este nome que eu vou colocar aqui, no caso da nossa tela aqui de produtos, inicialmente, a gente está acessando esse banco de dados agora para gravar as informações. Quando a gente for ler essas informações lá na nossa tela Home, eu vou ter que fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou ter que jogar aqui um motor do Tiny, vou ter que acessar a mesma tabela que eu escolhi. Então daqui a pouco a gente vai configurar também no Home quando a gente estiver fazendo a listagem, tá? Então eu tenho que estar com a mesma tabela em comum para que eu grave e leia, porque senão, se eu tiver com uma tabela de produtos aqui, uma outra tabela qualquer lá em Home, os dados não vão ser enxergados pelo Home, tá bom? Então, deixa eu ver como é que nós estamos aqui. O nosso tempo de vídeo nesse vídeo vai ser longo, né? Mas ele é importante para a gente. Então vamos fazer já os nossos bloquinhos, né? Os nossos bloquinhos aqui, a gente vai começar aqui dentro do nosso produtos, vamos acessar aqui os blocos, tá?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, depois de ter feito toda essa configuração geral aí, nós vamos criar duas variáveis para que a gente consiga trabalhar. Essas variáveis são as seguintes. Quando eu gravo uma informação no banco de dados, eu tenho, no caso do Time, e isso se você já trabalhar um pouquinho com planilhas e etc., você recorda lá no Excel, por exemplo, que você tem as linhas, que cada linha tem um número para ela ser identificada. Então tem linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então cada linha existe o que a gente chama aqui de tag, tá? De rótulo, tá? Então a gente tem que trabalhar com esses rótulos para que a gente controle a posição que os dados estão sendo gravados. Então eu vou criar uma variável, eu vou arrastar aqui o initialize global name to. O que é isso? Este bloquinho eu estou iniciando uma variável, uma caixinha que eu vou chamar de tag, tá? Posso chamar de tag. E ela é global. Qual que é a diferença de uma variável global e uma local, que são os dois tipos básicos que a gente tem? A global, ela é acessada em todos os conjuntos de dados desta tela. Então, se eu tiver vários conjuntos de blocos aqui, a qualquer um dos blocos, se a minha variável for global, eu posso chamar e buscar as informações de dentro dela, tá? Se ela for local, eu só consigo fazer isso dentro do conjunto de bloquinhos que ela está inserida, ok? A gente vai ver isso também na prática daqui a pouquinho. Bom, como eu falei para vocês, tudo que a gente faz aqui no Códula, né? A gente sempre vai tendo que criar listas para a gente poder guardar aqui as nossas informações. Então, eu acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou até trocar o nome de tag, para ficar um nome mais fácil da gente guardar, eu vou chamar de ID do dado dentro da coluna. Então, eu vou chamar de ID coluna, por exemplo, tá? Só para ter mais nexo aqui para a gente. Então, dentro de uma coluna, o ID da informação que a gente vai estar guardando vai ser chamado, então, de ID coluna. Então, para que eu consiga guardar dados aqui dentro, eu vou clicar em lista e vou inicializar essa minha variável como uma lista vazia, tá ok? Então, aqui eu vou poder guardar vários números dentro desta variável. Eu vou fazer agora uma outra variável, onde eu vou guardar todos os produtos, se eu quiser, tá? Todos os produtos e os preços dela, tá bom? Então eu vou fazer desta forma, eu vou pegar e vou guardar tudo que eu tiver de produtos e preços numa lista geral, tá bom? Então como é que eu faço isso? Então eu vou inicializar aqui uma variável, novamente, vou colocar aqui, vou chamar essa variável de produtos e preços, né? Junto, produtos, underline preços, e vou também inicializar uma lista vazia para isso, tá? Então nós já temos duas variáveis, uma que vai controlar, por exemplo, eu gravei o primeiro produto, é ela que vai falar que este é o produto número 1. Se eu for gravar um segundo, é ela que vai falar que esse é o produto 2 e assim por diante. E aqui eu tenho uma variável para mim trabalhar com todos os produtos que eu tiver guardado aqui. Isso aí no futuro a gente vai precisar de usar isso daí, tá? Então, a gente já deixa pré-definido isso daí, tá bom? Então vamos lá, o que mais que a gente vai fazer? Lembrando aqui da minha tela de design, eu tenho então dois campos texto, né? Um chama TXT produto, o outro chama TXT preço, e tem um label aqui que é um botão que eu criei aqui que chama ADD produto. Então quando eu clicar nesse label ADD produto, eu quero que seja gravado os dados aqui
desses dois campos textos, tá bom? Então eu vou ter que procurar um controle, tá, daquele label. Então eu vou ter que procurar ele aqui na lista, ó, LBL ADD produto. Eu preciso de ter os controles dele, porque quando eu tocar nele, quando eu clicar nele, as coisas vão acontecer, aí que ele vai gravar o dado para mim no banco de dados. Então eu já achei aqui, ó. É o primeiro bloquinho, né? Lá, quando o LBL ADD produto for clicado, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, aquele campo de texto que a gente colocou lá, eu só vou gravar dados se ele não tiver vazio, tá? Então, se eu tiver dados em produto e tiver dados em preço, eu vou fazer a gravação. Então, como que eu faço isto? Eu tenho que fazer, então, uma comparação que se primeiramente, tiver dados dentro lá do meu TXT produto e do meu TXT preço, ele deixa fazer a gravação. Então, eu vou ter que vir em controle e pegar uma estrutura de if, para fazer esse teste. Ele tem aqui um vinco, né? Já encaixo aqui no vinco. E aí eu vou fazer a montagem, tá? Que montagem que é essa? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que faça as coisas, né, de gravar, se não estiver vazio. Então, eu preciso de uma negação, né? Então, eu clico em lógica, pego aqui um bloco de negação, que é o not. Então, se não, vou pegar aqui nos textos, né? Que eu tenho que ver o texto interno lá dentro dos meus campinhos de texto. Não são campos texto? Então, eu tenho que fazer um teste se eles estão vazios ou não. Então, eu tenho esse bloquinho aqui que é o isEmpty. Então, eu negando ele, fica o seguinte, se não estiver vazio, quem que não pode estar vazio? Os meus labels, né? Então eu vou pegar o meu label de TXT produto, vou clicar nele, eu tenho aqui os blocos que são deles. O último bloco, sempre dos conjuntos dos componentes, é o nome do próprio componente, caso eu tenha que fazer alguma referência. Só que neste caso, eu preciso de saber se o TXT produto e o texto que está lá dentro, se ele não está vazio. Então eu vou ter que pegar este bloco, ó, TXT produto.text. Então esse aqui ele me faz a referência do conteúdo que estiver lá dentro, tá? Então desta forma eu testo somente o meu campo de produto, se ele não está vazio, tá? Só que e se o campo de preço tiver vazio, eu deixo gravar? É melhor que não, tá? Senão corre risco de eu ter produto sem preço, né? Mas aí fica a seu critério. E de repente, se você não sabe o preço e você quer deixar só o produto cadastrado, para depois você colocar o preço. Então aí nesse contexto você pode deixar o teste apenas no produto. Então nós vamos deixar desse jeito. Eu vou testar apenas se o produto estiver vazio. Então se não estiver vazio, aí eu faço a gravação, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar meu ID coluna e eu vou ter que fazer um teste também, que é o seguinte. Aqui no meu ID coluna, imaginando que eu estou com um banco de dados igual está neste momento, vazio. Então, o banco de dados, o dado que está lá dentro vale 0, não tem nada, né? Eu tenho, então, que gerar um número de linha para ele, né? Então, assim, eu tenho que falar que esse dado que eu vou gravar agora, ele tem que ser um dado que tenha um número de linha que não esteja ocupado, que seja sempre a próxima linha disponível que tiver. Então, para eu saber qual é a próxima linha disponível no meu banco de dados, eu tenho que fazer um teste, tá? Este teste eu tenho que pegar e fazer o seguinte. Eu tenho que verificar se tem dados lá dentro da minha tabela, para mim poder pegar a quantidade de dados que eu tenho lá dentro do meu banco de dados, para falar o seguinte, olha, pega para mim a quantidade, né, o tamanho do meu banco de dados, quantos dados que eu tenho lá. E aí você faz o seguinte, você pega o ID coluna, né,
e faz o seguinte, soma um número 1, né, soma um valor a mais para este número, de forma que eu consiga saber qual é o número que está vazio. Então, o número que vai estar vazio sempre será o total de registros, né, o total de informações que eu tenho no meu banco de dados, mais um, né, porque desta forma eu não corro o risco de gravar em cima de um que esteja existente. Tá? Então, ficou entendido? Então, qual é o número que eu devo gravar de linha aqui, um produto novo? O total de linhas que eu tenho no banco de dados, mais uma. Tá? Então, desse jeito fica fácil da gente guardar. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou ter que fazer, primeiramente, buscar essa quantidade de informações que eu tenho no meu banco de dados. Tá? Então, quando eu crio uma variável, se eu encostar aqui no nome que eu dei, eu vou ter duas ações, tá? Que são duas declarações, uma de get e uma de set. A declaração de get é quando eu quiser consultar o valor que está dentro dessa variável, dessa caixinha. A declaração de set é se eu quiser atribuir um valor para esta caixinha. Então eu vou pegar aqui a minha global produtos, que seria uma variável que eu vou guardar todos os itens que estão lá dentro do meu banco de dados. Eu vou definir aqui, então vou jogar um set e vou fazer uma consulta lá no banco de dados para colocar todos os dados aqui dentro, porque aí eu vou passar a poder consultar esta variável e saber quantos dados estão lá e quais são eles, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou definir a minha global produtos preços vou buscar aqui o Tiny Produtos, que é o meu banco de dados. Então, note que até agora nós não gravamos nada, né? Mas o banco de dados já está lá à disposição. Então, o TinyDB, a vantagem dele é essa. Ele tem somente essas opções de trabalho, tá? Então, diferente de um outro motor de banco de dados, a curva de aprendizado aqui com o Tiny é muito rápida, porque a gente tem menos coisas a considerar e a fazer, tá? Então, olha só, o Tiny ele é tão pequeno, né, tão sucinto, que ele não tem nem o update, que é o atualizar. Ele só tem aqui limpar tudo, limpar uma linha ou um registro cujo o tag ou o índice dela, né, seja, ou o rótulo dela, seja o que eu defini. Eu tenho este bloquinho que eu vou pegar todos os registros, todas as entradas, todos os dados do meu banco de dados. Eu tenho este outro bloquinho que eu pego todos os tags, todos os cabeçalhos do meu banco de dados, tá? E tem outro aqui que é o que eu gravo valores, né? Então, aliás, eu pego um valor, né? Pego um valor que esteja de um dado que tenha um rótulo específico que eu defini. Então, esse aqui é para consultar. E tem o outro para gravar. Então, se eu quiser fazer uma atualização de um dado, eu não tenho um update aqui. Então, eu tenho que fazer um conjunto de apagar uma informação e gravar uma nova informação com aquele mesmo índice que a gente tiver. Então, nós vamos ver isso depois, tá? Então, aqui eu pego, para mim saber todos os dados aqui do meu banco de dados, eu vou pegar este bloquinho. Então, neste momento, eu consigo passar aqui para o meu produtos, preços, todos os dados que tem no meu banco de dados. Então, eu sei quantos que tem e quais são aqui dentro dessa variável que eu criei e defini para ir buscar tudo lá do banco de dados, tá? Aí eu faço aqui uma jogada, né? Então, eu vou pegar e fazer aquilo que eu comentei. Eu vou pegar esta variável do ID coluna, eu vou dar um set nela para definir ela aqui. Então, eu coloco logo abaixo, que eu preciso saber qual é o próximo índice, né? Qual a próxima linha livre para mim poder gravar. Então, aqui eu já sei, nesta variável global preço, produtos, preços aqui, quantos e quais são. E aqui eu vou pedir para ele contar para mim e pegar o tamanho do meu banco que tiver aqui, tá? E vou somar mais um, para que eu consiga
pegar o próximo que tiver disponível, tá? Como eu vou precisar de somar, obviamente eu vou ter que buscar aqui um procedimento matemático. Então eu venho aqui em Math, eu tenho vários bloquinhos, eu tenho este bloquinho aqui que faz uma operação de soma, tá? Eu tenho alguma coisa somando a outra, eu vou usar este bloco, coloco aqui, então eu tenho que pegar agora, não, desculpa, está errado, cancela. Continuando. Então agora eu tenho que pegar e definir aqui para o meu ID coluna qual é o próximo item livre, né, o número de linha livre disponível que eu tenho para gravar dados. Então eu tenho que pegar aqui o 7, porque eu vou definir qual que é o número, né? Então, primeiramente, eu vou jogar aqui para dentro dele qual é o número atual de registros aqui que eu tenho no meu banco de dados. E depois eu somo mais um, tá? Porque aí eu não gravo por cima de ninguém. Então, eu vou pegar qual que é o total que eu tenho aqui. Como que eu faço isso? O Global Produtos Preço não é uma lista que a gente iniciou aqui, e aí a gente jogou todos os dados do banco de dados para essa lista. Aqui em Lists, eu tenho um bloquinho que é o seguinte, aqui, ó. Ele mostra para mim length of list, de qual lista. O que significa isso? Qual é o tamanho da minha lista, ou seja, quantos elementos eu tenho na minha lista, de qual lista. Eu quero saber qual é o tamanho dos itens que na minha lista de Global Produtos Preços que eu abasteci com todos os dados. Então eu venho aqui no Global Produtos Preço aqui em cima, ó, e pego um GET, porque eu preciso de buscar a informação. Tá? Então neste momento a minha variável Global ID coluna, se eu tiver 6 itens gravados lá no banco de dados, ele vai contar para mim 6 e vai indicar que eu tenho 6 itens e gravar esse número 6 aqui no ID coluna para mim. Tá? Então, sabendo qual é o tamanho do meu banco de dados, agora eu tenho que pegar essa mesma variável e somar esse valor com 1 para que eu consiga gravar no próximo disponível. Tá? Nesse momento, como é 0, ele vai somar o número 1 com mais 0 e vai ganhar um 1 como o primeiro item a ser inserido. Se eu tivesse 6 gravados, eu faria uma soma, e aí ele pegaria 6 mais 1, ficaria 7. Eu saberia que eu poderia gravar no item, na linha número 7, sem ter problema. Então, já que eu tenho que fazer uma soma, eu tenho que buscar um procedimento aqui, né? Ou seja, um procedimento de cálculo matemático. Então, eu vou clicar aqui em Math. Eu tenho este bloco aqui, que é um bloco de soma, é justamente o que eu preciso, que eu vou somar uma coisa com mais um número 1, né? Então eu clico aqui, jogo para cá, tá? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a própria Global ID coluna, e aqui eu já defini ela para o tamanho. Eu tenho que defini-la de novo, dou um 7 novamente, para que ela pegue o valor que está gravado nela mesmo, tá? Então, aí eu estou definindo ela com o valor que está nela mesmo, aí eu venho aqui no ID coluna e pego um GET para pegar o valor que está nela mesmo e vou somar com um número 1. Então, eu venho aqui em Math, o primeiro item que eu tenho é um bloco de números, tá? Jogo para cá e somo com 1. Desta forma, eu já vou ter qual é o meu índice que eu vou gravar. Então tá quase lá. Próxima etapa que a gente vai fazer é o seguinte, eu já vou gravar no meu banco de dados as informações que estão lá no TXT Produto e no TXT Preço. Então eu vou no meu banco de dados, no meu Tiny Produtos, né? E eu vou pegar este bloco aqui que eu estou chamando no meu banco Tiny Produtos o Store, ou seja, o armazenamento, e vou passar o valor que eu quero. Então, jogo para cá, vou encaixar aqui na sequência. Então, aqui no meu
global ID coluna, eu sei qual é o valor da linha, qual é o tag que eu vou precisar gravar, né? Qual é o próximo disponível que tem. Então aqui eu vou ter que informar exatamente qual é esse tag, né? Então eu venho aqui no ID coluna, pego um get para informar o valor que eu quero gravar. Então, só fazendo aquela simulação de novo, se eu já tivesse 10 produtos cadastrados, o que ele fez aqui no início? Ele pegou aqui, trouxe os 10 produtos para cá, depois nessa variável ID coluna, ele pegou e contou quantos produtos que tem na ID produtos, aqui na global produtos, né? E preços, que são todos os dados que eu tenho. E aí ele contou e recebeu 10, guardou aqui que eu tenho 10. Depois ele pegou e falou o seguinte, ó, então pega essa variável, pega os 10 que está lá dentro e soma com 1. E aí a minha variável neste momento da execução ficou com 11. Então aqui eu estou pedindo para ele gravar na posição 11. No momento atual que eu tenho 0, ele está então armazenando 1 aqui nesta variável. Então eu sei que eu tenho que gravar no número 1. O que eu tenho que gravar no número 1? Os dois itens, né? Que é o produto e o preço. Então eu vou gravar um dado que vai estar guardado lá dentro como se fosse linha 1, que tem as duas informações, qual é o produto e qual é o preço. Então você concorda que são duas informações? Se fosse uma só, aí seria mais simples de eu gravar, mas como são duas, eu vou ter que fazer uma lista de duas informações, tá? Então eu clico aqui em lista e faço uma lista, venho aqui no Make a List. E quais são os dados que estão na minha lista? São as informações que estão lá no TXT produto, né? Então eu clico aqui no TXT produto, busco aqui o texto que está lá dentro, então pego lá, então eu quero o produto que foi digitado e quero também o preço que foi digitado, faço a mesma coisa, clico aqui no preço, pego lá txt preço.txt, está feito a questão aqui de gravar, tá? Só que é interessante que eu faça o seguinte, que eu jogue para o usuário uma mensagem falando que gravou tudo certinho, tá? Então eu volto aqui no Designer, eu venho aqui na minha paleta aqui de User Interface, eu tenho um componente que ele chama Snack Bar. Ele está aqui, ó, Snack Bar. Você pode clicar aqui no Search, né, no buscador, e digitar Snack, que ele já aparece também. Mas eu tenho ele aqui, Snack Bar. Ele é uma barrinha que fica na parte de baixo da tela, onde eu posso programá-la para mostrar avisos para o usuário. Então eu vou jogar aqui um Snack Bar para cá, não importa aonde que eu jogue, tá? Ele sempre vai cair como último item que você está no momento, e ele sempre vai mostrar a mensagem aqui na parte de baixo da tela. Eu tenho algumas configurações, tá? As configurações dele é o seguinte, ó, qual que é a cor de fundo para aparecer a mensagem, tá? Qual que é o texto, a cor do texto e qual o tempo que ela vai durar, né? E, aliás, tem uma cor do botão que aparece, então tem a cor do fundo, a cor do botão que aparece, que é ele já aparece como se fosse um itemzinho diferenciado com um botão, e a cor do texto, tá? Eu vou deixar esse padrão aqui, se precisar de mudar depois a gente altera. Mas o importante é que eu jogue o Snack Bar aqui para que ele exista e para que eu possa agora lá, depois de gravar as informações, eu venha aqui e procure o Snack Bar que eu acabei de jogar, ó, e eu busque o seguinte, ó, esta opção, ó, Call Snack Bar 1, que é o meu componente, Show Messaging. Então aqui eu vou mostrar uma mensagem para o usuário falando que gravou certinho, gravação, produto gravado com sucesso, por exemplo. E aí é um texto que eu tenho que colocar aqui, então eu vou buscar um bloquinho de texto, vou pegar o primeiro bloquinho aqui, que é um texto vazio, arrasto para cá, então eu digito produto gravado com sucesso. Ok? Isso aí vai aparecer de mensagem lá para o meu usuário.
Então eu ainda posso fazer um agrado aqui, né? Que a gente chama de uma experiência melhor para o usuário, né? Que é, que é a UX, né? Que é User Experience, falando no termo correto, que é assim, é sempre que ele digitar aqui um produto e um preço e tocar aqui no gravar, depois que ele gravar, ele vai jogar essa mensagem e vai limpar aqui para mim, para que o produto não fique aqui, né? Parado aqui, que já foi gravado, para que ele libere aqui esses campos para gravar novos produtos, tá? Então isso é uma coisa bem fácil de fazer. O que eu tenho que fazer neste momento então é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, aqui eu não mostrei para vocês que eu tenho o set e o get, né? Então eu tenho que dar um set, definir então que o texto do produto e do preço eles sejam vazio, né? Assim que ele acabar de gravar. Então eu busco lá os meus TXT, né? TXT produto, procuro aqui o texto aqui, né? Que é o que a gente usou. E embaixo dele eu tenho o set dele, ó. Então eu tenho definir o TXT produto texto para alguma coisa. Então eu vou clicar aqui, vou jogar para cá, coloquei no vinquinho aqui, ó. Isto encaixou. E o que eu quero? Eu quero que ele receba um texto vazio. Pega o bloquinho aqui, tá? E aí eu já vou ensinar vocês a verificar aqui as questões dos alertas, né? Então eu tenho aqui show alertas, né? Show warnings, eu tenho os alertas e os erros, né? Isso daí, vocês não se assustem, mas olha só, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o campo de preço, né? Então eu busco aqui o TXT preço, vou encontrar aqui o set, que é mais no finalzinho aqui, tá? Encaixo aqui, ó. Ao encaixar no vínculo, observe que eu tenho um X. Isso aqui é um erro, mas, poxa, então tá errado, o que está acontecendo? É porque eu não tenho nada aqui na frente ainda, tá? Da mesma forma que se eu jogar aqui um bloco qualquer aqui e deixar ele solto aqui, aqui ele vai me jogar um aviso depois falando que esse bloco está perdido aqui, tá bom? Para jogar o bloco fora, só jogar na lixeirinha. Então, quando eu colocar esse texto vazio aqui para ele, vocês vão ver que o erro vai sumir, ó, porque eu já preenchi a demanda, então não tenho mais erro, tá? Desculpa. Então, desta forma, eu já tenho toda a lógica e a programação em blocos que eu preciso para gravar no meu banco de dados, tá ok? Eu já vou aproveitar que a gente já está aqui, para já ficar uma coisa já pronta, eu vou configurar este botão, ó, cliquei nele aqui, ele é o label voltar. Já vou configurar ele para que quando ele for tocado, ele volte para a nossa tela home. A gente já fez isso lá no Splash, né? Então eu vou fazer bem rapidinho aqui. Nós vamos criar um procedimento. Observe que não tem a chamada do procedimento aqui, porque ela vai aparecer depois que eu criar o procedimento. Então eu vou chamar esse procedimento de abre home. Tá? Vou colocar o nome do home aqui como é o nome dele, mas esse nome aqui é só interno para mim aqui. Tá? Então o abre home. O que eu faço? Vocês lembram que eu tenho que verificar se a tela está aberta, né? Se ela estiver aberta, eu fecho. Então eu vejo aqui no lógico que se for verdade que a tela está aberta, então eu venho aqui no Ctrl e procuro aqui um Close Screen, tá? Vou encaixar aqui um Close Screen, e depois eu vou abrir a página chamada Home, vem aqui Open Another Screen, Screen Name Home, tá? E quando é que esse procedimento vai funcionar? Quando eu tocar neste label, nesse botão, né, que ele é o LBL voltar. Então eu procuro o LBL voltar aqui. Ele está aqui dentro do meu horizontal, né? Está aqui o LBL voltar. O primeiro item dele é o gatilho, né? O controle de que quando eu clicar no voltar, jogo para cá. Vou dar só um espacinho aqui. E aí a gente vai verificar agora em Procedures que a chamada dele foi criada à medida que eu já criei o meu procedimento e dei um nome.
o próprio Códula criou o bloco de chamada. Basta eu colocar a chamada dele e meu voltar já está funcionando. Só a título de navegação aqui eu posso clicar fora aqui de qualquer bloco na minha área aqui de programação e arrastar. Eu posso usar aqui o zoom menos para mim poder ver os blocos, zoom mais, tá? Só para a gente ter um pouco mais de qualidade aí na organização dos blocos, ok? Então, vamos fazer um teste basicamente aqui de gravação. Eu vou fazer aqui, vou chamar então o Códula Companion, tá? E vou fazer o testezinho aqui, tá? E vou ler aqui o QR Code e vamos fazer o teste de gravação. Então vamos clicar aqui no botão de escanear o QR Code, né? Ele vai abrir a câmera, vai fazer a leitura do QR Code. E aí, está fazendo a montagem, né, do aplicativo para a gente fazer o teste, né? Então tá aqui. Nós vamos clicar aqui no produto, vamos digitar um nome aqui, por exemplo, batata. Depois a gente tem que trocar aqui para preço, né? Vamos colocar 10 e vamos tocar aqui no botão de gravar. Apareceu o produto gravado com sucesso. Vamos cadastrar mais um, banana. Vou colocar aqui 5, produto gravado com sucesso. Então, ok, teste feito. Então vocês viram aí que gravou direitinho, né? Só que a gente ainda não consegue visualizar, né, quais são os registros aí que eu gravei, né? Então, para isso eu vou ter que fazer a lista lá no Home, né? Então vamos aqui no Home e vamos fazer então o nosso trabalho aqui de mostrar neste meu Vertical Arrangement, que chama Ver Produtos. Eu vou mostrar aqui os produtos, tá? Só a título de projeto, eu tenho aqui no meu layout, eu tenho uma forma de mostrar listas, tá? Então, eu tenho um List View e tenho um List View imagem e texto, tá bom? Então, eu poderia usar um componente desse para visualizar os dados, tá? Só que eu vou fazer uma coisa diferente com vocês, porque a minha ideia de interface é assim: eu vou mostrar aqui um íconezinho só de ilustração, o nome do produto, o valor do produto, e eu vou mostrar depois uma outra imagem adicional aqui, que é um botão, tá? Então eu preciso de ter algumas ações especiais, né? Além de mostrar esse botão, eu quero que quando eu tocar no item, eu tenha uma outra ação. Então vai ser assim: se eu tocar no item, eu vou editar o item. Se eu tocar na imagem aqui, eu vou excluir o item. Então, para eu fazer essa ação, eu não tenho nenhum componente que já me entregue essas coisas de forma mais automatizadas, tá? Então, para isso, o Códula, ele permite que a gente coloque extensões, tá? Existe uma extensão que ela é muito usada e muito famosa nos desenvolvedores do App Inventor, do Códula, né? É uma extensão que já é bem comum, que ela é a Calling List Tree View, que é uma extensão que tem essas possibilidades, tá? De eu colocar uma ação para quando eu clicar no produto e colocar um botão extra, tá? E configurar isso. Então eu vou colocar o Calling e vou deixar disponível para download aí na descrição do vídeo. E é bom que a gente aprende a colocar extensão, e vamos só relembrar aqui na versão grátis, né? No nosso plano free, igual está aqui, a gente consegue adicionar 5 dessas extensões. Então a gente já vai usar uma delas, tá bom?
Então, para colocar o Kotlin, primeiro você vai baixar no link que eu deixei para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Vai gravar aí no seu computador. Geralmente, se você baixar, já cai na pasta Download. Você vai clicar aqui no menu de paletas em Extension, vai abrir aqui o menu Extension, vai no botão Import Extension, ele vai abrir esta janela aqui para a gente. Eu vou escolher aqui No File Choosing, que ele vai abrir uma interface para buscar um arquivo no meu computador. Eu vou lá em Downloads e escolho o arquivo do Kotlin que eu baixei. Ele vai ser colocado aqui, o nome do arquivo. Eu clico em Import from File, que eu vou importar do arquivo, ele vai processar a extensão e depois vai me dizer que a extensão foi importada. Quando eu tocar aqui, clicar no OK, ele já vai aparecer disponível aqui para que a gente use. Então eu vou pegar esta primeira, que é o Kotlin Tree List View, tá? Vou jogar aqui em qualquer ponto do meu projeto e ele vai seguir aquelas configurações que a gente fez igual do banco de dados na outra página, né? Ele vai jogar aqui por último, tá? Então ele não fica atrelado a nenhum componente de dentro da minha página, da minha tela, né? Ele vai sempre ser um componente externo, ok? Então a gente já tem aqui o nosso Kotlin, que vai fazer essa nossa lista. E agora eu preciso de configurar, que a gente não configurou aqui, o nosso banco de dados, né? Então eu venho aqui no Store, escolho TinyDB, jogo para cá também. E aí eu faço as mesmas configurações que eu tenho lá em produtos, tá? Então eu posso até voltar aqui em produtos, ó, e vou ver que o nome aqui é Tiny Produtos, né? Posso até clicar no editar aqui, dar um Ctrl C, né? Para que não tenha erro nenhum lá, né? Na minha página de home. Então eu venho aqui, coloco o mesmo nome. Isso aqui, até que esse nome não tem tanta importância, porque ele é só a chamada dentro da sua tela. Mas esse aqui é importante, porque aqui é o que eu expliquei. Ele vai buscar os dados na tabela que eu gravar, né? que eu tiver gravado na outra página de produtos. Então eu tenho que colocar o mesmo nome que está aqui, né? Produtos, tá? Eu vou colocar como banco de dados também na minha home, que aí eu vou linkar, né? Vou unir a minha consulta aqui com a gravação que foi feita na outra página, ok? Bom, então vamos lá. Então a gente já tem o Kotlin jogado aqui, instalado aqui dentro do nosso aplicativo, né? Temos o banco de dados tudo pronto. Agora a gente parte aí para a programação, para a gente listar os dados, tá bom? Então aqui eu tenho que pegar e criar também aquelas variáveis, tá? Que eu criei lá, né? Na minha outra página. Então eu venho aqui no Initialize Global, vou criar a variável produtos preços, né? Então vou digitar aqui produtos e preços, ok? E vou criar uma lista em branco, venho aqui em lista, coloco Create a Empty List, legal, e vou fazer a mesma coisa de criar um ID coluna também, né? Então eu venho, aí já vou dar uma dica para vocês, tá? Eu posso clicar com o botão direito num bloco e escolher Duplicate, ele vai duplicar para mim, e eu posso trocar o nome depois, tá? Então aqui eu tinha chamado lá de ID coluna. Esses nomes aqui nós podemos colocar do jeito que a gente quiser, ok? Então legal. Agora qual que é a lógica? Quando a minha tela home ela for reinicializada, eu já quero que apareçam os produtos caso eles existam, tá? Então essa é a minha condição, ok? Então eu vou ter que procurar aqui o home. Tá? E aí o primeiro item é quando a tecla Home for pressionada para voltar, eu não quero isso, eu vou procurar quando a minha tela Home for inicializada, que é isso daqui. Então quando ela for inicializada, eu vou fazer aquelas questões todas
que a gente fez lá também, de povoar essas variáveis, e depois eu vou trabalhar com o calling, montando uma lista, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar então a primeira coisa que eu tenho que fazer é guardar nestas variáveis aqui as informações que tem já nelas, né? Então eu vou pegar e definir aqui, ó, que já tem no banco de dados. Então eu vou pegar um set aqui para o global e vou pegar um set aqui para o ID coluna. Então eu vou buscar no banco de dados os dados e os tags, né? Os rótulos. Então eu venho aqui no meu banco de dados, eu pego então todas as entradas, que são todos os dados, e jogo aqui para esta minha lista. E eu pego aqui todos os tags e guardo aqui na minha lista de ID colunas, ok? Eu tenho que pegar aqui o calling também e falar, olha calling, você vai trabalhar inicializando, você vai trabalhar com este meu vertical arrangement, com esse meu organizador vertical que chama ver produtos, tá? Então eu vou pegar aqui no calling, vou procurar o calling aqui na lista, tá ele aqui, e eu clico nele para ver as opções dele, e aí eu vou inicializar o calling, né? Vou procurar aqui o calling initialize, vertical arrangement, né? Que é o que eu estou usando, e vou falar qual é o nome do meu vertical arrangement que eu tenho aqui. Então eu já estou falando para o calling que eu quero que os dados sejam mostrados naquele vertical arrangement. Então eu vou ter que procurar o meu vertical arrangement que chama ver produtos, ó, tá logo aqui em cima. Clico nele, e eu já falei para vocês que o último bloquinho é o nome, quando eu tenho que fazer a referência, né, do nome do componente em algum lugar. Então eu pego aqui e falo para o calling que ele vai ser inicializado aqui neste vertical arrangement, tá tudo certo, tá? Bom, agora eu vou criar uma variável, uma lista, melhor dizendo, local, tá? Que é uma variável lista, do tipo lista, e vou deixar que ela só funcione dentro aqui da minha estrutura, tá? E aí eu vou povoar, criar uma lista com os dados do banco, uma lista que eu possa visualizar lá no calling, tá? Então eu tenho que montar um layout para o calling para ele mostrar as informações. É a parte um pouco mais extensa e complicadinha aqui do nosso código, mas não tem problema, tá? Então eu vou escolher aqui variáveis. Então eu vou inicializar uma variável local, tá? Ela é diferente da global, ok? Então eu pego aqui, ó, initialize local, in, jogo para cá, que eu quero que isso aconteça ainda quando for inicializado a minha tela home, ok? E aí o que eu vou fazer, tá? Eu vou inicializar ela e eu quero que ela seja inicializada como uma lista vazia também, tá? Então aqui eu vou criar uma lista com as informações dentro dela para que eu faça toda a programação. Agora é o seguinte, vamos supor que eu tenha lá 10 registros, 10 informações gravadas no meu banco de dados, e eu tenho que buscar agora essas informações, o nome do produto e o preço do produto, e montar uma lista lá para o calling exibir isso de uma forma melhor, uma forma bonitinha, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, o calling ele tem algumas coisas que são legais aí, então eu vou aproveitar e vou colocar uma imagem, uma delas é a imagem, né? Então eu vou voltar aqui no meu icons aqui, deixa eu achar ele aqui, vou voltar aqui no icons e vou pegar uma imagem de um carrinho, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar um shop aqui para ver o que ele mostra pra gente aqui, ó. Aí, ó. Então eu vou pegar um carrinhozinho desse aqui mesmo, ó. Deixa eu achar um outro aqui. Deixa eu ver um que eu goste. Na verdade, vou pegar esse mais simples,
Fecho a propaganda, faço aqui o download PNG. Se ele estiver demorando, clica aqui, que ele começa, pronto, já fez aqui para mim. Então eu vou pegar aqui o nome dele, colocar o nomezinho para Shop, ok? Volto no meu Codler, né? E eu já vou trazer aqui para os meus assets, tá? Então eu venho aqui no Upload, escolho lá no meu Download qual que é o ícone, já trouxe para cá, é esse aqui, Shopcar, tá? Então já sei o nome dele, tá? Eu vou até copiar este nome aqui, marquei, dei um Ctrl C, você pode vir aqui e fazer isso depois, mas eu já vou deixar isso já pré-definido, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Bom, eu tenho que fazer para que cada item que esteja gravado no meu banco de dados, tá? Eu monte, então, um layout. Eu coloque aquele carrinho, coloque o nome do produto, coloque um R cifrão para ficar bonitinho e coloque o valor do produto, tá? Então, eu tenho que buscar aqui nos meus controles este bloco, esse conjunto de blocos aqui, que é o for each, que é o para cada, tá? Eu estou aqui com um intruso aqui no meu vídeo aí, vai ficar miando um pouquinho aí, mas vamos deixar ele. Então eu pego esse for each aqui, tá? E coloco, e aí como é que funciona o for each? Então para cada número ele tem um índice onde ele vai percorrer todos os itens do meu banco de dados, e eu tenho que falar para ele o seguinte, ó, que eu quero ir do meu primeiro item, né? Então o from é de qual é o meu primeiro item, e o to é até onde que eu vou nesses itens, né? Então eu posso deixar já um valor fixo, tá? Mas esse valor fixo ele não é interessante. É interessante que eu informe para que ele busque lá para mim no meu banco de dados e ele pegue o tamanho, tá, do meu banco de dados lá, conte para mim quantos registros que tem e ele saiba já o tamanho que ele vai ter que percorrer. Então ele vai, se for 10 registros, ele vai do 1 até o último, que seria 10, e ele busca essa informação de forma automática consultando no banco de dados. Então eu tiro esses 5 aqui, jogo na lixeirinha, tá? Vocês lembram lá que a gente fez na outra página, a gente tem esse bloquinho em listas que é length of list, que é o tamanho da lista de qual lista. Aí eu já posso fazer, tem várias formas de eu pegar o tamanho da lista, mas eu posso pegar diretamente aqui no meu banco de dados e informo as entradas, né? Então, pegue para mim o tamanho das entradas do banco de dados, que eu também já informei nesta variável, então eu poderia ter colocado ela também, tá? Fica à vontade. O outro parâmetro que a gente tem que colocar é o seguinte, qual que é o passo que ele vai dar aqui entre os dados. Se eu tiver 10 produtos gravados, eu quero que ele vá pegando de um em um. Se eu quiser que ele pegue somente os pares, eu vou de 2 em 2, né? Ou pegue de 3 em 3, eu coloco aqui de 3 em 3, mas eu quero que sejam todos eles de 1 em 1, tá? Senão eu vou perder a informação, ok? Então eu já falei para ele fazer aqui, ó, para cada item que eu vou fazer de 1 em 1, do número 1 até o último que tiver, o que eu vou fazer? Bom, eu vou construir a lista do local, tá? Então eu vou adicionar itens, tá, para esta minha lista local aqui. Como que eu adiciono itens na lista? Eu venho aqui em lists, tá? Eu vou pegar este item aqui, que é add items to list, tá? Então eu vou adicionar, coloco aqui. Então para cada um dos itens que eu achar aqui, eu vou adicionar a minha lista, que é esta que a gente inicializou aqui na variável local, tá? Então eu pego ela aqui eu esqueci de colocar um nomezinho para ela aqui, tá? Eu vou chamar ela de lista, tá? Lista
local, tá? Só para a gente guardar que ela é uma lista que só funciona nesses bloquinhos aqui, não funciona nos outros blocos, tá? Então eu clico aqui e pego aqui o get para mim pegar aqui as informações, tá? Então o que eu vou fazer? Olha, adiciona para mim, nossa, agora deu 2 gatos aqui em cima de mim, gente. Pronto, saiu. Ai, ai. Pai de pet é isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tem jeito não. Mas vamos que vamos. Então, recuperando aqui, ó. Então, eu adicionar itens para a lista da lista local, tá? E aí, eu vou adicionar um item dentro dessa lista. Vamos tentar imaginar o seguinte. Então, se eu tenho 10 produtos, eu estou montando um layout aqui para esse produto. Para cada linha que eu vou pedir para o Colin mostrar, eu quero que tenha uma outra listinha, tá? E dentro dessa lista vai ter um ícone, que é aquele carrinho, vai ter o nome do produto, vai ter um R cifrãozinho com um tracinho e vai ter o preço do produto, tá? Então, para cada item que eu for mostrar lá dentro do Colin, eu tenho que criar mais uma listinha com esses dados. Então eu venho aqui em lista e aí eu crio aqui o make a list, eu vou criar uma lista, tá? E aí dentro dessa lista, a primeira coisa que eu vou fazer é informar lá para o Colin qual é o nome da imagem, porque o Colin ele sempre tem como primeiro item mostrar uma imagem. Aí eu vou colar o nome daquela imagem que eu coloquei do carrinho lá, ou digitar, tá? Que é o shopcar.png. Tá? Então aqui eu já comecei a montar a lista com as informações que eu quero que sejam mostradas lá, né, pelo Colin. Eu quero agora fazer uma junção de 3 textos. Tá? Eu quero o nome do produto, eu quero colocar um tracinho e um R cifrão, e eu quero colocar o preço do produto. Então eu venho em texto, eu tenho aqui um join, que é para juntar partículas de texto. Então eu cliquei aqui. Então eu quero 3 partículas. Eu quero o nome do produto, um R cifrão e o preço do produto. Eu só tenho 2 aqui. Todos os blocos que possuem capacidade de adicionar itens, eles têm um botão de engrenagem. Eu tocando neste botão, eu posso fazer a montagem do escopo do meu bloco. Então eu vou aumentar aqui mais uma string. Então veja que ele passa a ter agora 3 encaixes, 3 slots para que eu coloque informações unidas. Acabei de montar, jogo para cá. E se eu quiser mais uma, coloco para cá. Não quero mais, volta para cá. Tá? Então você vai montar, compor aqui o escopo do seu bloco desta forma. Tá? Então a primeira coisa que eu quero colocar é o nome do produto. Então vocês concordam comigo que o nome do produto agora ele faz parte do seguinte, ele é uma lista, tá? Lá no meu banco de dados, que eu tenho que pegar o valor dele, né? E informar qual é o item, ou seja, que eu tenho lá no meu banco, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que, no caso aqui, selecionar um item lá do meu banco de dados, né? Então o item do meu banco de dados eu posso, né, tratá-lo como uma lista, né? Então eu tenho que buscar lá o nome do meu banco de dados. Então eu tenho que vir aqui no select item, select list item list. Deixa eu achar ele aqui, ó. Select item list, que é esse daqui, tá? Então eu vou colocar aqui para ele selecionar no banco de dados para mim qual que é o produto que eu estou querendo, tá? Como aqui esse for each ele está passando entre todos os produtos que eu tenho cadastrado, esse número aqui, ele conta para mim qual é o produto que ele está passando no momento que está sendo executado, tá? Então eu vou ter que informar aqui o seguinte, olha,
Na hora que eu estiver fazendo isso daqui, eu quero que eu pegue um produto, tá? Que seja aqui no meu banco de dados, tá? Então eu vou pegar aqui esta variável, o gatinho está subindo aqui no teclado, só um minutinho. Então eu vou pegar aqui, aqui nos meus produtos aqui, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, pegue para mim o item lá no meu banco de dados, tá? Primeiro item do meu registro que eu tiver lá do banco de dados, só para a gente guardar. Cada item do meu banco de dados, eu tenho lá 2 itens dentro dela. Um é o nome e o outro é o produto, tá? Então, lá dentro do banco de dados, cada linha, exemplo, a linha número 1 tem o número tem o nome do produto, vírgula, o preço do produto. Então, eu tenho 2 itens, tá bom? Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu quero pegar o nome, ele vai ser, dentro desse escopo que eu falei, o primeiro produto, tá? Se eu precisar de pegar o preço, é o segundo produto. Então, eu tenho que falar o seguinte, olha, que o primeiro, aí eu pego aqui um número, tá? O primeiro produto que eu vou, o primeiro campo que eu quero selecionar aqui é o nome do produto. Então, eu tenho que digitar 1 para que ele saiba que eu estou pegando sempre o primeiro. De onde que eu estou pegando isso daqui? Eu estou pegando lá do banco de dados, eu venho aqui no Time, vou pegar um valor, então o bloquinho para pegar o valor é esse aqui, ó, Get Value, ok? E aí eu tenho que compor qual é o valor que eu estou buscando, tá? Já vou dizer o seguinte, que o tag que eu tenho aqui, eu quero que ele busque para mim do produto, que é o produto, vamos ver aqui, que estiver passando aqui no momento, que é esse number. Então eu vou pegar aqui um get number, tá? E aqui, caso ele não encontre o produto, para ele jogar uma mensagem qualquer, eu vou pedir para ele deixar vazio mesmo, tá? Então, desta forma, ele está pegando para mim um produto lá que estiver no momento sendo executado aqui de 1 até o tamanho total, e eu quero que ele pegue o primeiro item deste conjunto, tá ok? Aqui eu vou colocar um R-cifrão, igual eu comentei com vocês, então eu venho aqui em text, pego o primeiro texto vazio aqui, vou colocar aqui um tracinho, né, para ficar bonitinho, um tracinho, um R, um cifrão e um espacinho, tá? E aqui eu preciso de pegar agora o segundo campo dessa mesma estrutura. Então eu vou clicar aqui com direito, duplicate, e coloco aqui, só que o primeiro é o nome, o segundo é o preço, tá? Então com isso eu já montei o meu layout para o Colin exibir. Então com o layout pronto, eu só tenho que falar para o Colin fazer o seguinte, Colin, mostra para mim a lista local que tem o meu layout, tá? Então eu venho aqui no Colin, procuro o Colin aqui, ó, Colin Preview, e aí eu vou fazer um set, tá, no Colin, para que ele se configure com aquela lista. Então eu procuro aqui, ó, Colin Preview 1, que é o que eu tenho lá, set com as informações de qual lista? Com as informações da lista local. Então eu dou aqui um get e já preencho o dado aqui colocando desta forma, tá bom? Então com isso a gente vai fazer um teste e daqui a pouquinho, e aí você vai ver que o Colin vai trazer e montar tudo direitinho aí, né, os nossos dados no banco de dados. Então já vamos aproveitar que a gente está aqui para já finalizar o nosso vídeo de hoje. O que faltou foi o seguinte, eu tenho que criar aqui um procedimento para que quando eu clique no botão cadastrar produto, ele vá para a página de produtos, né? Isso aí é facílimo, né? A gente já está craque nisso. Então eu venho aqui, crio um procedimento chamando
aí pode ser um abre produto, né? Abre produto. E dentro desse procedimento, qual é a regra que eu tenho para chamar outras telas, né? Eu vou fazer um teste, um if, e testo se ela está verdadeiramente aberta. Se ela tiver, eu vou e fecho ela, né? Dou um close screen aqui. E eu abro depois uma outra tela, que é a tela produtos, que eu vou escolher aqui, tá? E qual é o gatilho? O gatilho é quando eu tocar aqui no cadastrar produtos. Então eu procuro cadastrar produtos aqui na lista. Cadê o botão de cadastrar produto? Vamos ver produtos, BTN, ADD produtos, que está aqui, né? Então eu vou clicar e escolho aqui quando o BTN ADD produtos for clicado. Já vou ter aqui no procedimento essa chamada deste procedimento abre produto e está tudo funcionando. Então, feito isso, ó, a gente já fizemos o create e o read do CRUD, né? Vamos fazer o nosso teste final aqui do aplicativo, tá? Então vamos testar ele como um todo agora. Vou voltar aqui para o Home, vou escolher aqui um teste e vou chamar aqui o Companion, tá? O Codon Companion, vamos fazer um teste. Então, eu entrei no Cadular Companion, vou tocar no botão de escanear o QR Code. Ele já vai fazer a leitura do QR Code e montar todo o nosso aplicativo para teste. Então, a gente vai testar desde a nossa Splash Screen e vamos cadastrar mais produtos e ver já os produtos que estão cadastrados, né? Então, está aqui a nossa Splash Screen. Tocando no botão entrar, ele vai acessar o Home, já vai mostrar para a gente a lista dos produtos, né, que a gente tinha cadastrado antes. Ficou bem legal. Vou tocar no botão cadastrar produto. Ele vai entrar na nossa tela de cadastro e vou colocar aqui alface. Preço 7. Vou cadastrar e vou voltar aqui. Já está adicionado, né? Então, tá aí, tudo funcionando, a nossa parte aí de criação e leitura de registros, né, do CRUD, que é as atividades do banco de dados aí que a gente tem que fazer no aplicativo. Então, com isso a gente finaliza aí o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo extenso, mas a gente fez boa parte das coisas, né, que são mais produtivas aí, né, das coisas que são necessárias para o desenvolvimento do nosso aplicativo. E no próximo vídeo a gente vai fazer a edição e a deleção. E também a gente vai ver no próximo vídeo as questões de gerar um aplicativo para instalar no celular mesmo, um arquivo.apk, e também as considerações para que caso você queira publicar o seu aplicativo lá na Play Store do Google. A gente vai tratar esses assuntos. Então, gente, por favor, não se esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho de notificação, deixe seu legado aqui no nosso canal, tá? Sua colaboração é muito importante para a gente. Comentem aí se tiver dúvidas, né, sugestões aí para o vídeo, tá bom? E o que vocês queiram aí de diferente aí, saber sobre essa questão de desenvolvimento de aplicativo para Android, que a gente vai se ajustar para atender vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um abraço.